Você acorda ao som do alarme do seu iPhone, irritado por não ter conseguido mais sono. Contrariado, desbloqueia seu telefone para ver o que está acontecendo no mundo. Há um e-mail da Amazon informando que seu pacote foi entregue. Você se força a sair da cama para pegar o pacote, e é um remédio da Johnson & Johnson que você pediu na noite anterior, graças aos encantos do envio noturno. Você pensa consigo mesmo, dá uma olhada no relógio e são 8 horas. Você precisa estar no trabalho às 9 horas. Apressado, abre seu computador da Microsoft para responder alguns e-mails antes de se vestir. Não há tempo para preparar o café da manhã, então você decide pegar algo no McDonald's a caminho do trabalho. E se eu te dissesse que cada empresa com a qual você interagiu nas primeiras horas do seu dia é fortemente influenciada, em grande parte, por uma única empresa? BlackRock. Agora, tenho certeza de que você já ouviu falar da BlackRock. Há dezenas de vídeos aqui no YouTube que falam sobre como é a empresa que controla o mundo inteiro. Mas a realidade é muito menos glamourosa. Aqui está o porquê de tudo que você ouviu sobre a BlackRock estar errado. A BlackRock é uma empresa de investimentos que controla uma enorme quantidade de ações em algumas das maiores empresas do mundo. Eles têm um total de 10 trilhões de dólares em ativos em todo o mundo, uma quantia equivalente à metade do PIB total dos Estados Unidos, controlada por uma única empresa. Pode ser fácil descartar uma empresa tão poderosa como totalmente má, mas a verdade é que a BlackRock não possui essas empresas, nem possui ações dessas empresas. Seus clientes possuem as ações, a BlackRock simplesmente as gerencia. Isso não quer dizer que a BlackRock não tenha influência sobre essas empresas. Certamente tem, porque controla uma quantidade incrível de suas ações. É possível que as empresas queiram manter a boa vontade da BlackRock para não retirarem seus investimentos. Agora, enquanto a BlackRock pode não ser a empresa maligna que algumas pessoas a fazem parecer, a verdade é que há algo muito suspeito sobre ela: sua hipocrisia. A BlackRock foi fundada há 34 anos por Larry Fink, e ele fez a empresa crescer de 5 milhões em valor para 8 bilhões em apenas 5 anos, principalmente gerenciando dinheiro investido por grandes instituições, como pensões, endowments universitários e fortunas substanciais investidas pelos super-ricos. Hoje, Fink faz parte do Conselho de Relações Exteriores e do Fórum Econômico Mundial, comandando a atenção de magnatas dos negócios e líderes políticos ao redor do mundo. A empresa está prestes a consolidar tanto poder que poderia essencialmente controlar o mundo. Vamos falar sobre a velocidade com que estamos vendo esse mercado se deteriorar, o pior dia em Wall Street desde o crash de 1987. O crash financeiro de 2008 se tornou uma oportunidade incrível para a BlackRock, garantindo um contrato incontestável para controlar muitos dos bancos que haviam colapsado. Isso deu a Larry Fink, que já era incrivelmente rico, ainda mais poder e uma linha direta com o governo americano. A mesma coisa aconteceu em 2020, nos primeiros dias da pandemia. O governo chamou a BlackRock para proteger o Federal Reserve das consequências financeiras. Períodos de incerteza econômica como esses foram fundamentais para a ascensão ao poder da BlackRock. E, como diz o famoso ditado, com grande poder vem grande responsabilidade. A BlackRock gostaria que você pensasse que está sendo responsável. No verão de 2020, enquanto o mundo estava indignado com o assassinato de George Floyd, a BlackRock emitiu uma declaração dizendo que as empresas precisavam ter um propósito social e que dariam a cada empresa uma pontuação ESG, ambiental, social e governança. Empresas que prometiam mais diversidade na contratação e liderança ou ofereciam políticas e tecnologias ecologicamente corretas, recebiam pontuações mais altas do que as que não o faziam. Embora esse conceito existisse desde 2004, a BlackRock se tornou a maior defensora do investimento ESG em 2020 e, honestamente, funcionou. Antes dessa declaração, os ESGs eram mencionados em menos de 1% das teleconferências de ganhos. Até maio de 2021, esse número subiu para cerca de 20% e permaneceu como o segmento de crescimento mais rápido na indústria de gestão de ativos. As pessoas estão mais preocupadas com o impacto ambiental e social das empresas. Isso é bom, certo? Errado. Empresas socialmente responsáveis ganham vantagem. Em um mundo ideal, sim, mas todos sabemos que o mundo em que vivemos está longe de ser ideal. Embora tenha havido algumas melhorias positivas, o principal resultado da declaração ESG da BlackRock foi um enorme aumento nas empresas envolvidas em práticas como greenwashing, fingindo ser mais sustentáveis, diversas ou responsáveis do que realmente são.
Isso também expôs a hipocrisia da própria BlackRock, porque, enquanto afirma apoiar o investimento ESG, a empresa continua sendo o maior investidor em combustíveis fósseis, no lucro com a guerra e mantém uma relação amigável com violadores dos direitos humanos. E não é apenas a BlackRock. A segunda maior empresa de investimentos do mundo, a Vanguard, é culpada da mesma técnica, promover o investimento ESG, mas, ao mesmo tempo, recusar-se a parar de investir em empresas de petróleo e gás ou retirar investimentos de empresas com práticas duvidosas de direitos humanos. Vemos isso repetidamente com a BlackRock. Eles fazem algo que parece estar indo na direção certa aos olhos do público, mas nos bastidores, estão relutantes em mexer em seus investimentos, mesmo que seja para o bem maior da sociedade. Pegue as mudanças climáticas, por exemplo. A BlackRock diz que o risco climático é risco de investimento, ou seja, investir em empresas que não estão criando políticas para lidar com as mudanças climáticas é uma jogada arriscada. Em 2021, a BlackRock realmente fez algo a respeito, ajudando a reestruturar o conselho da ExxonMobil e instalando novos membros que prometeram agir contra as mudanças climáticas. Anteriormente, o gigante do petróleo e gás era responsável por 2% das emissões mundiais. Agora, há novas metas autoimpostas para reduzir isso ao longo do tempo. Isso é uma ótima jogada da empresa, sem dúvida, mas o fato de ela ainda ser o maior investidor do mundo em combustíveis fósseis faz com que isso pareça mais um sinal de virtude do que uma tentativa real de fazer uma mudança significativa. E a hipocrisia não para por aí. À medida que os tiroteios em massa continuam tirando vidas nos Estados Unidos, a BlackRock se pronunciou contra a violência armada e disse que os fabricantes de armas deveriam fazer mais para proteger as vidas dos americanos. Mas quem é o maior investidor em fabricantes de armas? Adivinhou, a BlackRock. A empresa detém uma participação de 16% na Astur Ruger, 15% na Vista Outdoor e porcentagens significativas de outras empresas semelhantes. A BlackRock diz que conversa com essas empresas sobre melhorar a segurança, mas até agora não está claro se houve alguma mudança de política. Fora dos Estados Unidos, o Fundo de Aeroespacial e Defesa da BlackRock tem bilhões de dólares investidos em grandes empreiteiras de armas em todo o mundo, como Lockheed Martin, Raytheon e General Dynamics. Eles apoiam essas empresas, que recebem grandes contratos do Pentágono e usam dinheiro dos contribuintes para se envolver em violência e guerra ao redor do mundo. Frequentemente, essas armas são fornecidas a governos estrangeiros em nome da paz, como a Arábia Saudita, que recebeu armas do governo dos Estados Unidos e as usou para atacar indiscriminadamente civis no Iêmen durante anos de guerra civil. Financiar a disseminação da guerra e o aumento das armas nucleares mostra que a BlackRock constantemente ignora seu próprio compromisso com os direitos humanos. O mesmo acontece com seu envolvimento com governos autoritários. A BlackRock é oficialmente a primeira gestora de ativos global a ter acesso ao Fundo Mútuo da China, deixando os críticos se perguntando o que Fink prometeu ao presidente chinês Xi Jinping para permitir que ele acesse o fundo do Partido Comunista Chinês. Para ser justo, a BlackRock não é a única empresa de investimentos que busca fazer negócios com a China, mas, devido ao seu amplo poder, tem sido a mais bem-sucedida em ganhar terreno no controverso território, o que é surpreendente, especialmente para uma empresa dos Estados Unidos. Esse poder também a tornou uma grande jogadora na guerra na Ucrânia, como vimos na China. Apesar de enfatizar o investimento ESG, a BlackRock tem a tendência de negligenciar os direitos humanos em prol do ganho financeiro. Ela investe nas empresas mais proeminentes da Rússia há anos. Apenas os fundos de pensão britânicos que a BlackRock controla contribuíram com 630 bilhões de dólares para a Rússia após a anexação da Crimeia em 2014, precursora da guerra de mais de um ano na Ucrânia. A BlackRock reconsiderou alguns de seus investimentos na Rússia após a anexação da Crimeia, mas, apenas um ano depois, voltou a ser um dos principais acionistas das maiores corporações do país. Mesmo quando ficou claro que o presidente russo Vladimir Putin planejava uma invasão no ano passado, a BlackRock não vacilou. Como a maioria das outras empresas ocidentais, ela eventualmente retirou os ativos da Rússia assim que a guerra começou, mas pense em todo o dinheiro que inundou a Rússia ao longo dos anos, dinheiro que o governo autoritário controlava e usava em sua missão de expansão que levou a essa guerra mortal. Tudo isso levanta a questão de como uma empresa ganhou tanto poder e influência global. Bem, começou com a tecnologia. Os negócios da BlackRock são construídos em ETFs ou fundos negociados em bolsa, que contêm investimentos diversificados para reduzir o risco dos investidores. Em vez de comprar ações em uma única empresa, você está investindo em um fundo que compra ações, commodities e outros títulos. Essa prática provou ser muito lucrativa para a BlackRock e seus investidores.
Chamado Aladdin, o software prevê o possível resultado de cada investimento e coleta informações e dados pessoais de todos que já tenham, consciente ou inconscientemente, fornecido dinheiro a BlackRock. Isso permite que o software preveja quão provável é que um investimento específico falhe. Eventualmente, essa tecnologia colocou Fink e a BlackRock no topo, tornando as empresas a principal escolha para investimentos em ETFs, uma prática que continua se popularizando. Os ativos globais de ETFs poderiam explodir para 225 trilhões até 2025, o que significa trilhões a mais para a BlackRock. Mas não precisamos esperar até 2025 para ver os efeitos do poder que a BlackRock detém agora. A BlackRock supervisiona ativos que valem 10% de toda a economia mundial, e empresas como Fox, Comcast e Disney precisam consultar a BlackRock antes de tomarem decisões significativas, dada a grande participação que ela possui em suas propriedades. BlackRock e outras grandes empresas, como a Vanguard, são os maiores investidores em gigantes globais como Google, Facebook e Amazon. Esse nível de consolidação de propriedade cria um ambiente anticompetitivo, evidenciado nos preços das passagens aéreas. BlackRock e Vanguard estão entre os 5 maiores acionistas das 3 maiores operadoras aéreas, o que significa que há poucos incentivos para baixar os preços para competir entre si. Essa consolidação de propriedade reduz a escolha do consumidor e aumenta os preços. Além disso, significa que, eventualmente, um punhado de pessoas poderosas nessas empresas de investimento poderia ter mais poder do que os executivos das empresas em que possuem ações. Até mesmo Jack Bogle, fundador da Vanguard, afirma que essa concentração de propriedade é prejudicial. Muito dinheiro nas mãos de poucos não resultará bem para a economia global. Existem soluções que os governos podem implementar para impedir que essas empresas acumulem tanto poder. Coisas como não permitir que fundos e ETFs votem como acionistas em empresas, ou criar limites de propriedade que ditem quanto de uma empresa pode ser de propriedade de uma única entidade. Leis podem ser aprovadas limitando a influência que uma empresa de investimento pode ter nas empresas em que estão investindo, mesmo que essa influência seja destinada a ser benevolente, como no caso do ESG. Mas quão rapidamente alguma dessas medidas pode ser implementada? BlackRock e Vanguard estão há menos de uma década de gerenciar 20 trilhões em ativos, o que viraria de cabeça para baixo a indústria de gestão de ativos e intensificaria a já impressionante consolidação de propriedade das maiores empresas do mundo, enviando os preços para as alturas. Um dos maiores problemas desse sistema de negócios é que quanto mais dinheiro a BlackRock gerencia, menores são suas taxas para os investidores. Isso nos coloca em um ciclo em que a melhor maneira de investir nosso dinheiro hoje cria um ambiente potencialmente catastrófico para nosso dinheiro e nossa sociedade amanhã. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem o luxo de olhar tão para frente. O que parece bom a curto prazo é tudo o que importa, e é assim que a BlackRock próspera. Ela espera que você ignore sua hipocrisia em relação ao meio ambiente, diversidade e direitos humanos, porque emite declarações sobre ser uma empresa responsável, pois seu futuro depende de seus investidores não se importarem com essas coisas. O problema é que muitos de seus investidores nem mesmo sabem que são investidores. Eles fazem parte de um fundo de pensão ou um fundo patrimonial que a BlackRock administra. Existem fundos menores que apoiam o investimento ESG sem conflitos de interesse, e existem opções como gerenciar nossas próprias ações que nos ajudam a evitar as armadilhas morais de grandes empresas como a BlackRock. Mas, assim como a maioria de nós não poderia viver sem a entrega no dia seguinte da Amazon para nossos itens essenciais de última hora, usar essas grandes empresas é apenas mais fácil. Na última década, o público se tornou cada vez mais crítico em relação ao que as empresas massivas fazem e dizem. À medida que essa lupa emergiu, a BlackRock se certificou de que sua mensagem sobre tornar o mundo um lugar melhor fosse ouvida e publicizada. E de publicidade, eu entendo. A hipocrisia da BlackRock não terá fim, pois a imagem pública versus as ações privadas provavelmente sempre entrarão em conflito. Mas como consumidores e investidores, é nossa responsabilidade saber o que está acontecendo. Aceitar suas palavras é a opção mais fácil, mas é exatamente isso que a BlackRock está apostando que você fará. É assim que eles chegaram tão longe. Essa é a mesma ignorância que permitiu que bancos e governos nos afundassem em dívidas. Curta esse vídeo e se inscreva para apoiar o canal. Nos vemos em breve. Meu nome? Um dia Você saberá. você está Na Castor TV, o canal que une você ao mundo em um só lugar.